Quantas mulheres estão aqui hoje determinadas a pegar o banquinho, dizer: Satanás, miserável, você me manteve na tristeza, na doença, na amargura, na murmuração por muito tempo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu estou indo para a academia. Eu vou soltar ele na tua cara. Porque o tamborete não é o meu lugar. O trono é o meu lugar. Eu vou falar para você agora qual o tema que estaremos aprendendo. O nosso tema de hoje é do tamborete ao trono. Aleluia! Amados, foi de propósito. Saiu até fumaça. Aleluia, meu Deus do céu. Quando esse tema veio ao meu coração, eu disse: Senhor, o que é isso? Glória a Deus. Eu não sei como você chegou, mas eu estou certa de como você vai sair. Amém. Glória a Deus. Então, já louvamos ao Senhor, já oramos, já falamos umas com as outras. E eu queria ir para o nosso texto de hoje. Eu queria ler com você uma passagem bem interessante, que está lá no livro de Números, capítulo 27. Eu vou estar lendo com você 8 versículos iniciais. Pelo menos nesse livro. Depois nós vamos avançar. E diz o seguinte: Então vieram as filhas de Zelofeade. Você pode repetir esse nome comigo? Diga: Zelofeade. É quase uma oração em línguas, né, não, meninas? Zelofeade. Você pode falar melhor? Diga: Zelofeade. Aleluia. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote. E também elas se apresentaram diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família? Porquanto não teve filho. Dá-nos possessão, dá-nos possessão, dá-nos herança entre os irmãos de nosso pai. Verso 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, homem, macho, então fareis passar a sua herança
a sua filha. Uau! Eu não sei o quanto você é familiarizada com esta referência bíblica. Esse texto, ele tem estado no meu coração de uma maneira muito forte, latente nesses últimos meses. E quando nós olhamos para essa passagem de Números 27, esses 8 versos que nós lemos, aqui nós encontramos esse nome estranho, Zelofeade. A Bíblia acabou de nos contar um pouco sobre a história desse homem. Para te situar no contexto, ouça com atenção, para que você compreenda o que de fato está acontecendo aqui. Zelofeade havia saído do Egito com Moisés. Moisés fora o libertador do povo de Israel. O povo de Israel estava sendo escravizado por décadas, debaixo do governo vil, cruel e tirano de Faraó. É quando Deus levanta Moisés a fim de libertar o seu povo. Nessa libertação, os israelitas, o povo hebreu, o povo de Deus, é literalmente livre das garras de Faraó. E entre eles estava Zelofeade. Só que uma coisa curiosa acontece. Na trajetória, depois de sair do Egito, migrando rumo à terra prometida, depois de sair do Egito, migrando rumo à terra prometida, Zelofeade morre. E se você ler versículos anteriores a esse, no capítulo 26, você vai perceber que nesse cenário aqui, em especial, onde as filhas de Zelofeade estão indo a Moisés, indo diante do povo, clamar para que a herança do seu falecido pai fosse dada a elas. Quando nós olhamos para isso, queridas, é interessante nós entendermos o contexto. Porque um capítulo anterior a esse, a Bíblia vai dizer que Moisés e os líderes estavam se organizando. Cada tribo ia receber uma porção. Então pensa comigo, eles estão há anos peregrinando no deserto, saíram do Egito, estão peregrinando no deserto, rumo à terra prometida. Nessa peregrinação, o pai dessas meninas morre. E a lei dizia que só teria a herança do pai falecido. Só haveria uma passada de herança se esse homem que faleceu tivesse filho, macho, homem. Agora o pai dessas moças estava morto. Logo, não tinha como o morto receber a herança. E nem tinha filho homem para receber a herança. Só tinham Zelofeade, só tinha 5 filhas mulheres. O povo estava com expectativas, porque a divisão das terras estavam sendo feitas. Eles estavam a ponto de se apossar da terra que manava leite e mel. E um capítulo anterior a esse começa a divisão das terras. Mas, nesse momento, essas jovens ficam convictas de que a parte de seu pai não poderia ser herdada por elas. Nesse cenário, nós conhecemos as 5 filhas de Zelofeade.
Quando nós olhamos para essas mulheres que eram da tribo de Manassés, e que agora enfrentavam um desafio. O desafio que essas mulheres enfrentavam era cultural e legal. Elas não tinham direito à herança. Um desafio cultural, um desafio legal. A lei dizia aquilo. Seu pai não teve filhos homens. E por isso, segundo a tradição, sua família perderia todo o direito a qualquer herança. Agora, queridas, vamos nos colocar no lugar dessas 5 filhas de Zelofeade. Como você ficaria depois de ser milagrosamente resgatada do Egito? Migrar por anos. E agora que você está para se apossar do que é seu, simplesmente, todos dizem, você não tem direito, você não tem herança. Porque o seu pai não teve nenhum filho homem. Quando eu olho para essas mulheres, o meu coração é tão inspirado. Sabe por quê, queridas? Porque elas literalmente se recusam a ficar no lugar de vítima. A lei não é a meu favor. Os homens não é ao meu favor. Deus não é ao meu favor. Se eu tivesse alguém que me ajudasse. Não sabe por que eu tenho essa vida? Porque aquele marido não me merece, não. Eu sou a mais infeliz das mulheres porque eu casei com aquele homem. Se eu tivesse aquela oportunidade. Quantas vezes nós sentamos no banquinho do vitimismo e ficamos amargando o que não temos, o que não podemos, o que não temos a capacidade de conquistar. Quando eu olho para essas 5 mulheres, eu vejo mulheres que, ainda que todo mundo dissesse, coitada, olha aqui o seu assento, eu sei, ele não é a terra prometida que você esperava, mas pensa pelo lado bom, pelo menos você vai poder sentar. As filhas de Zelofeade disse, eu não quero sentar, eu quero reinar. Porque o tamborete não é o meu lugar, o trono é o meu lugar. Quantas e quantas vezes, dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós assumimos o lugar de vítima, o banquinho da infelicidade. O diabo diz para mim e para você, ei, você acha mesmo que com uma família dessa, você vai ser alguém na vida? Você acha mesmo que sendo filha de pais separados, você vai ter algo na vida? Olha para você, olha para a sua condição. O diabo diz, tudo que eu tenho para te dar é um banquinho. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. E eu vim dizer para você hoje que você vai pegar esse banco e você vai dar na cara de Satanás. Porque esse banco não é para você.
Você não é vítima, você é protagonista. Você não vai ficar amargando o que não tem, o que não consegue. Você vai se levantar hoje e vai dizer: ei, eu quero o trono, eu quero a herança, eu quero o que é meu. Olhe para essa mulher do seu lado e diz: ei. Cutuca ela assim, diz: ei. Não aceite menos do que o que Deus te prometeu. Deus hoje vai tirar a mentalidade de escrava e vai trazer a mentalidade de filha. Você não vai comer o pão que cai da mesa, porque você não é cachorra. Você vai sentar na mesa e vai se alimentar do banquete de filha. Cachorros comem as migalhas, filhos sentam na mesa. Meu Deus. Agora vamos lá. Porque, queridas, tem coisas que estão tão intrínsecas em nós, que a gente não percebe até que um facho de luz venha. E aqui está o facho de luz. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela ilumina a minha vida e por causa disso eu não tropeço. Escuta isso. Vamos descobrir se você tem mentalidade de vítima. Se você se comporta como uma vítima. Porque o lugar das que assumem a condição de vítima é esse. Mas o lugar das que assumem o protagonismo de suas vidas é esse. Vamos descobrir. Olha isso. A vitimista, aquela mulher que é vitimista, que se vitimiza, geralmente vai avaliando, culpa os outros por tudo que dá errado. Evita responsabilidades pelas próprias escolhas. Ela evita responsabilidades. Ela prefere não escolher. Porque quando ela não escolhe, ela não assume a responsabilidade. Ela está sempre passando isso para a mão de outros. A vitimista espera que os outros resolvam os seus problemas. Se as 5 filhas de Zelofeade estivessem esperando, sentadinha no banco da vítima, da coitadice, da falta de oportunidade, que alguém se movesse por elas, elas estavam secas no deserto, só a caveira, esperando até hoje. Olha isso, a vitimista frequentemente usa a dor e as dificuldades como desculpa para não avançar. Vou repetir, para que você se autoavalie. Será que você age como vítima ou você se comporta como protagonista? Você vai entender. Vamos para a vítima. A mulher vitimista culpa os outros por tudo que dá errado. Evita responsabilidades pelas próprias escolhas. Espera que os outros resolvam os seus problemas. Frequentemente usa a dor como desculpa para não avançar. A mulher, tu não sabe o que eu passei, não. Ou se eu contar para tu a minha história,
junta aqui e a gente chora o resto da noite. Deixa eu dizer para você, queridas, todas nós temos dores. Todas nós temos marcas. Todas nós temos feridas. Algumas já se tornaram cicatrizes, outras estão no processo. Qual a diferença? Se todas nós passamos por adversidades, se todas nós temos que lidar com tantas demandas, se todas nós sofremos tantas injustiças, por que algumas avançam e outras paralisam? Simples. Aquelas que estão paralisadas assumiram o vitimismo. As que avançam assumiram o protagonismo. Agora, quando a gente olha para essas 5 filhas de Zelofeade, a gente percebe que elas não ficaram esperando, elas não ficaram lamentando e elas também não ficaram culpando o sistema. Se eu estivesse nos Estados Unidos da América, a minha vida ia de vento e popa. Mas a gente mora no Brasil, mulher, fazer o quê? No Brasil. E se eu te disser que tem centenas, milhares de mulheres que moram no Brasil, mas sobressaem, voam acima das tempestades. Não é que elas não têm tempestades, é porque elas decidiram abrir as asas e voar por cima. Elas pararam de se arrastar como uma lagarta que não tem sorte e vai ter que ralar o buchinho para o resto da vida no chão. Não. Você não é lagarta, você é filha. Não, pelo amor de Deus, você precisa concordar com isso. Você não é lagarta, você é filha. Filha de quem? Daquele pai troncho, bêbado, adúltero, como o meu? Também, mas não unicamente. Eu decidi tirar os meus olhos de toda a impossibilidade humana, colocar os meus olhos sobre ele e dizer: na paternidade Deus não há trauma, o meu pai reina, ele está no trono. Eu poderia ficar aqui traumatizado o resto da vida. Meu pai foi embora, me abandonou, uma filha sem pai, uma cidade do interior, do interior, do interior, do interior. Uma família de idólatras. Uma família de umbandistas. O diabo me deu muitos bancos como esse. Mas eu decidi enxutar todos eles. Talvez você olhe e diga: a fulana é uma mulher de sorte. Sabe de nada, inocente. Antes de sentar aqui, você vai precisar mudar aqui. De onde eu vim? Qual a minha parentela? Quanto dinheiro eu vou receber de herança do meu pai? Isso aqui, ó. Do terreno. Mas do celestial. Ah, Rose, você não sabe, eu fui abusada. Eu fui traída pelo meu marido. Você não tem ideia do que os meus filhos têm feito comigo. Bem-vinda.
Todas nós temos motivos de sentar aqui, chorar, lágrima de sangue. É uma escolha. A minha oração é que hoje você faça a sua. Qual? Eu vou chutar isso aqui. Só foi até hoje. Só foi até hoje. Não, eu estou pregando a palavra, você comeu hoje. Eu estou dizendo, só foi até hoje. Deus é especialista em curar traumas. Deus é especialista em curar trauma. Rose, você tem quantos? Hoje nenhum. Mas já tive uma lista incontável. Mas quando eu decidi, Ele é o meu Pai, eu sou filha do Rei, eu vou reinar, eu vou me levantar da coitadice e eu vou avançar para o centro da vontade de Deus. Imagine você ser a única convertida na sua casa. De uma família umbandista. E os demônios mandam um recado para você. Vamos te pegar, hein? Fica sabendo, crentinha. Você é uma ingrata. Você nos abandonou. Ah, queridas. No início eu sofri muito. Chorei muito. Mas um dia eu cheguei numa escola. Rema Brasil. E ali eu entendi, à luz da palavra, o que sou, o que tenho e o que posso nele. Você não é vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Se estava sendo, hoje termina esse ciclo. Você vai assumir o protagonismo. Rose, o que é protagonismo? Protagonista, escuta. É aquela mulher que para apenas de reagir ao que acontece e passa a agir com propósito, sabendo quem é, o que tem e o que pode. Repetindo. Rose, eu quero abandonar esse tamborete do vitimismo, da coitadice, da lagartice. Tem essa palavra, eu inventei agora. Abandonar. Eu quero, como eu faço? Você está no lugar certo. Protagonismo. Você tem que abandonar o vitimismo e assumir o protagonismo. Rose, o que é ser protagonista? Ouça com cuidado. É aquela mulher que para de apenas reagir ao que acontece. E essa mulher passa a agir. Ação. 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 Rose, na minha família não tem nenhuma doutora, nenhum doutor, pois você vai ser a primeira. Se é o propósito de Deus para você, assim vai ser. Rose, na minha família ninguém escreveu um livro. Se é propósito de Deus, você vai ser a primeira. Rose, na minha família todo casamento termina em divórcio. Pois você vai quebrar esse ciclo. E todo mundo vai procurar saber qual é a sua receita. Aí você vai dizer, a minha receita é essa. Olha para essa mulher que está do seu lado e diz, ei mulher,
Para de apenas reagir ao que acontece e começa a agir com propósito, sabendo quem você é, o que você tem e o que você pode. Sabe, isso aqui é um lugar de paralisia. Fazem alguma coisa contra você. Ai! Mulher, disseram que eu estava mais gorda. Perguntaram até se eu estava grávida. Meu busto está quebrado. Como é que eu vou ser alguém na vida desse jeito? Parando de apenas reagir ao prato de comida que é posto diante de você. E você vai começar a agir, levantando a bunda do banquinho da preguiça. Indo cozinhar comida de verdade. Você não gostou não dessa novidade? Porque você quer o mais rápido. Aí você vai para o miojo. Para os embutidos. Para aquele feijão da latinha. Queima. Você não tem vontade de fazer, não tem coragem de fazer um suco. Aí se atola na Coca-Cola. Você olha para a fruteira e diz, eita, tem que lavar aquela fruta. Eu vou comer aquele biscoito mesmo. Ou infeliz de porta. Levanta a bunda deste banco da derrota e avança para o trono da vitória. Pequenas mudanças, grandes transformações. Pequenas mudanças, grandes transformações. Você pode repetir isso comigo? Diga, pequenas mudanças. Grandes transformações. Você sabia que quando você acorda e vence a preguiça e vai dobrar o lençol da cama, arrumar a cama e botar as almofadas em cima da cama, que está tudo espalhado no quarto, parece uma coisa nada a ver. Mas você está se organizando para um dia vitorioso. Você sabia que enquanto você trabalha lá no seu lugar, e você faz com excelência, você está se preparando para coisas maiores? Queridas, Jesus era filho de carpinteiro. Passou anos e anos e anos na carpintaria. Só teve 3 anos e 6 meses aproximadamente de ministério. Enquanto Jesus cortava madeiras, serrava madeiras, lixava madeiras, pintava madeiras, apregava madeiras. E ele pegava aquilo sem forma e criava um móvel. Aquilo foi desenvolvendo nele a consciência. Eu tenho habilidade e eu posso cumprir o propósito de Deus. Olha para isso, eu pego uma madeira grossa, uma tora, e eu transformo nessa obra de arte. Dias comuns geram dias extraordinários. Pequenas mudanças, grandes resultados. Vitimistas se assentam no tamborete. Protagonistas ocupam o trono. Eu poderia dar muitas coisas aqui do que é ser protagonista, mas a principal delas é a ação. Repete comigo, ação.
A ação te torna protagonista. A inércia, a falta de atitude te torna uma vitimista. Alguns meses atrás eu comecei a ir para a academia. Eu digo para você, eu não gosto de ir para a academia. Mas Deus disse para mim, Rose, você vai precisar escolher sua dor. Como assim? Você vai entender hoje, vai ser liberta hoje da gordice. Você vai ter que escolher sua dor. Qual dor? A nos quatro, arrastando uma perna, com o bucho quebrado, que ninguém vê mais nada para ver, tem que levantar o bucho. Você coloca uma calcinha, a bicha enrola, faz... Fica no meio da bunda. Isso é uma dor. Não diga para mim se não é. Isso é um sofrimento, queridos, é ou não é? Não, você precisa responder. Eu estou te perguntando. Isso é um sofrimento, é ou não é? Queridos, você pega um banco desse e fica com um palmo de língua para fora. Se precisar correr, você embola. Deus disse para mim, você vai ter que escolher sua dor. Ou a dor da doença, ou a dor da saúde. Porque enquanto você está aqui, só comendo tudo que você quer comer, sem levantar uma folha de papel, para não cansar o braço. Você está escolhendo. E isso vai te levar para um resultado ruim. Isso vai te trazer muitas dores. Dor nas articulações. Dor no lombo, no joelho, que não aguenta seu peso. Dor no braço, na cabeça, nas costas. Tudo dói em você. Você está escolhendo sua dor. Quando você vai para a academia, tudo dói em você. Tudo dói. Do fio de cabelo ao dedão do pé. Mas sabe, é a dor da saúde. É a dor da beleza. Irmã, é melhor a dor da beleza do que a dor da feiura. É ou não é? Não, você precisa concordar comigo. É melhor a dor da beleza do que a dor da feiura. Esses dias eu fui para a nutróloga. Era a volta, né? E eu cheguei lá, aquelas medição toda. Ela disse, Rosimara, você perdeu 2 quilos. Eu olhei para ela e disse, sério? Ela disse, você perdeu 2 quilos. Perdeu gordura abdominal e ganhou massa muscular. Quando ela disse isso, eu disse, doutora, olha, eu vou dizer um negócio para a senhora. A senhora me animou? Nessa época, isso faz aproximadamente um mês, nessa época, eu vinha de uma maratona de agenda e tinha dado uma parada na academia. E olha, foi tão pouquinho que eu fui para a academia para ter esse resultado todo. Antes das viagens que eu comecei a andar pelo mundo. Eu acho que eu não fui 15 dias. Tinha começado. E um dia sim, um dia não, e aquele negócio, a administração do tempo, tal. Aí voltei para a nutróloga. Ela tinha me pesado antes, feito tudo antes. Quando ela disse, Rosimara, você perdeu 2 quilos. Perdeu gordura abdominal, o bucho diminuiu. E ganhou massa muscular. Eu disse, sério, doutora? Ela disse, foi. Olha aqui os números. Aí mostrou o antes e depois. Eu disse, pois eu vou voltar para a academia segunda-feira. Sabe por quê, queridos? Porque você não vê. Não dava para perceber. Eu não consegui perceber. Eu percebia uma melhora na minha vida geral, uma disposição diferente. Uma qualidade de vida diferente. Mas no corpo, pela fé. Quando ela disse, glórias a Deus, pois a academia que me espere.
Porque se com 15 dias levantando peso e fazendo exercício, eu perdi isso tudinho, imagino com 1 ano. Você não tem noção, não. Ou se você está indo atrás de quê? De saúde. A questão do corpo é um resultado. Mas todo mundo gosta de ter um bucho menor. Diga assim, não é? É. Todo espírito de vitimismo saia. E o protagonismo venha uma ação. Quantas protagonistas tem aqui hoje? Aleluia. Quando nós olhamos para a vida dessas mulheres, queridas, escuta isso com atenção. Nós percebemos que com coragem e fé, elas se apresentam diante de Moisés. Elas vão até os líderes. E elas pedem justiça. E é tão interessante porque diante da atitude das 5 filhas de Zelofeade, Deus vai responder a Moisés. Porque quando elas chegam, a Bíblia diz que Moisés vai orar ao Senhor. E Deus fala com Moisés. E Deus diz para Moisés, elas têm razão. A partir de hoje, Moisés, eu quero que mude a lei. Minha irmã, você não sabe, não tem ideia do que o seu protagonismo vai causar. Quando você se levantar disso aqui e começar a caminhar para isso aqui, uma revolução vai acontecer em você e ao redor de você. Todo mundo vai dizer, mulher, eu lembro quem tu eras. Eu lembro quem tu eras. Eu tenho visto quem você tem se tornado. Essas mulheres nem sabiam. Elas achavam que se levantar do banquinho era só por elas. Nunca será só por você. Quando você se levanta, um monte de mulher se levanta junto. É como um exército. Você pleiteia a sua causa. E a causa de muitas pessoas é pleiteada também. Você vence. E um exército vence com você. Você não tem ideia do que vai acontecer quando você abandonar o vitimismo e assumir o protagonismo. Deus disse, elas têm razão. E escuta isso. Esse episódio que nós estamos trabalhando ele, marca uma virada na história de Israel. Mostrando que Deus ouve e honra a voz da fé e de ousadia de mulheres que abandonam o tamborete do vitimismo e assumem o protagonismo da sua história. Pense numa coisa que Deus gosta. É quando você começa a se incomodar com a sua vida. Rapaz, isso, eu estou vivendo isso aqui, mas eu não estou me agradando disso tudo, não. Eu sou até grata pelo que tem acontecido, mas assim, dizer que estou conformada, não estou, não. Quando você começa a se remexer no tamborete, Deus começa a se mexer no trono. Ela vai se levantar, ela vai se levantar, ela vai chutar o tamborete, ela vai chutar o tamborete, ela vai abandonar a mentalidade de vítima, ela vai! Meu Deus! Quer vitória? Esqueça a música. Vá chorando, geme e chora. Quer vitória? Se levante em fé, em ousadia e em coragem. Para se apossar de tudo aquilo que Deus disse que é seu. Agora eu quero finalizar com isso.
Escuta com atenção. Aqui nós encontramos as 5 filhas de Zelofeade. E desde que essa mensagem me veio ao coração, que eu percebi o Senhor dizendo para mim: Rose, vá atrás do significado do nome das filhas de Zelofeade. Vá atrás do significado dos nomes das filhas de Zelofeade. Eu confesso para você que quando eu ouvi isso, eu pensei assim: rapaz, não faz sentido, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre o significado dos nomes das filhas de Zelofeade. Se fosse algo relevante, a gente vive ouvindo ministrações, alguém já tinha falado sobre isso. Eu nunca ouvi, Senhor, sobre isso. E aí, depois de abandonar o banquinho, tá bom, eu vou olhar o nome dos significados das filhas de Zelofeade. Olha o que eu descobri. Primeiro nome, e essa era a mais velha, Macla. Essa é a primeira filha de Zelofeade. Macla significa... Vamos ver com quais das filhas de Zelofeade você se identifica. Macla significa, no hebraico, no original, significa aquela que se tornou fraca, aquela que se tornou doente, aquela que se tornou aflita, aquela que se tornou cansada, aquela que se tornou dolorida e aquela que se tornou triste. É interessante porque essa é a primogênita, a primeira filha de Zelofeade. Sabe, queridas, isso fala muito para a gente. Porque o nosso primeiro estado, quando chegamos para o Senhor, era muito isso aqui. Assim que chegamos para Deus, aquela que se tornou fraca, não é que é fraca, que se tornou. Perceba o nome se tornou. Macla significa aquela que se tornou fraca, aquela que se tornou doente, aquela que se tornou aflita, aquela que se tornou cansada, aquela que se tornou dolorida e aquela que se tornou triste. Tudo bem chegarmos para Deus assim, cheia de marcas, cheia de feridas, cheia de tristezas, de cansaço e de decepção. Tudo bem que esse seja o nosso primeiro estado quando chegamos para Deus. Mas decidir ficar assim é outra coisa. Quando a gente avança e vamos para o segundo nome, a segunda filha de Zelofeade, o nome dela é Noa. Repete comigo, Noa. Olha o que Noa significa. Aquela que se movimenta, aquela que agita e aquela que abala. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Aqui tem mulheres que são Macla, como ela. Aquela que se tornou fraca, aquela que adoeceu, tanta coisa e você adoeceu, tanta coisa e você se tornou aflita, tanta coisa e você está exausta, tanta coisa e você se tornou toda dolorida, toda machucada, ninguém me toque, muito sensível. Você se tornou triste. Aqui tem mulheres que são como Macla. Mas aqui também tem mulheres que são como Noa. E quando as 5 se levantaram, Macla foi junto. Porque Macla estava aqui. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu me tornei triste, eu me tornei depressiva, eu me tornei doente, eu me tornei amarga, eu me tornei triste. Noa disse: vem-te embora, Macla.
que as maclas se encontrem com as noas hoje. Quem é Noa? Aquela que se movimenta, aquela que agita e aquela que abala. Noa disse: o banquinho da derrota não é da gente, macla. Porque, queridas, tem maclas que não conseguem se levantar sozinhas. Elas estão tão feridas, tão machucadas, tão doloridas. E que as Noas se levantem hoje. Para dizer: macla, mulher, tu tá do lado de uma Noa. Tu tá do lado de uma mulher que se movimenta. Tu tá do lado de uma mulher que se agita. E tu tá do lado de uma mulher que abala. Aonde Noa chegar, Noa abala. Você parece mais com macla ou com Noa? Terceira filha de Zelofeade, Ogla. Ogla significa perdiz. Escuta com atenção. Perdiz. Perdiz é uma ave conhecida por viver em lugares áridos e sobreviver. As oglas não têm tudo favorável. Mas elas decidem apresentar resistência. E mesmo que estejam em ambientes hostis, secos, elas sobrevivem, elas se adaptam e elas continuam sua jornada sem dizer: é porque está tão seco que eu vou sentar no banquinho. As oglas são perdizes, como a ave. Está seco? Tá, mas isso não me abala. Está sem flores? Tá, mas isso não me abala. Eu vou continuar a minha caminhada, porque se tem uma coisa que eu consigo é me adaptar e não paralisar. Ogla representa mulheres resilientes. Mulheres que encontram forças para florescer, mesmo que estejam no deserto. E foi isso que Ogla fez. Tem uma terra prometida. Eu estou no deserto ainda. Mas eu não paro aqui. Essa sequidão não me arrasta, não vai me consumir. Eu continuo caminhando. Ah, mas está seco, eu continuo caminhando. Ah, mas o sol, eu continuo caminhando. Ah, mas eu não tenho oportunidade, eu continuo caminhando. E eu vou me assentar no trono. Quarto nome, Milca. Sabe o que Milca significa? Rainha. Vai vendo quais das filhas de Zelofeade você mais se identifica. Milca, rainha. Milca traz à memória a identidade real da mulher em Deus. Eu estou no deserto. Meu pai morreu no pecado dele. Não tenho irmão macho para ganhar herança. Mas tem uma coisa, eu tenho identidade. Eu sou rainha. E o banquinho da coitadice não é o meu lugar. Lugar de rainha é no trono. Olha para sua vizinha e diz: ei, rainha, o teu lugar é no trono. Milca aponta para a mulher que se reconhece como filha do rei, que anda com autoridade
honra e propósito. Milca inspira a mulher a assumir seu lugar de influência com sabedoria e humildade. Por fim, a quinta filha de Zelofeade, Tirza. Sabe o que Tirza significa? Delícia, agradável, prazer, contente. Escuta com atenção. Tirza significa aquela que é delicioso estar perto dela. Tirza significa delícia, agradável, prazer, contentamento. De maneira prática, Tirza é aquela mulher que é delicioso estar perto dela. Deixa eu olhar para a tua cara, santa. É delicioso estar perto de você? O sangue de Jesus tem poder. Aquela que é agradável. Aquela que causa prazer. Aquela que é contente e causa contentamento. A mulher Tirza é aquela que celebra a vida com leveza. Tá tudo perfeito? Tá tudo como ela quer? Mas ela decide. Quem chegar perto de mim vai perceber o quanto é delicioso estar do meu lado. Quem chegar perto de mim vai ver o quanto eu sou agradável. Quem chegar perto de mim vai sentir prazer. Quem chegar perto de mim vai perceber o quanto eu sou contente e provoco contentamento. Porque tem mulher que tudo que ela provoca no marido é depressão. Os meninos de eita que mãe hoje está com a gota. E é todo mundo pisando em ovos dentro de casa. Porque hoje ela acordou envenenada. Tirza é a mulher que celebra a vida. Escuta com atenção. Tirza é a mulher que transmite leveza para ambientes carregados. Você carrega um ambiente? Ou você deixa um ambiente leve? Salomão em Cantares 6, verso 4, escuta com atenção, vai dizer, minha querida. Salomão falando para a Sulamita, a esposa dele, ele vai dizer, minha querida, você é tão linda quanto a terra de Tirza e tão bela quanto Jerusalém. Você é tão formidável como um exército e suas bandeiras. Você já escutou um elogio desse do seu marido? Escutei não, Rosa, tu nem sabe, aquele bicho não abre nem a boca. A pergunta é, você tem sido Tirza ou você tem atanasado o juízo dele? Você é Tirza ou você é Tazã? Atanasando todo mundo. Olha para essa mulher do seu lado e diz assim, mulher, tu é Tirza ou é Tazã? Atanasando todo mundo. Escuta isso, na prática, essa filha de Zelofeade, Tirza, é intencional em criar atmosferas de paz, alegria e bem-estar. Seja no lar, seja no trabalho ou onde quer que ela vá. Tirza é uma mulher intencional. Ela se determina a gerar atmosfera de paz, alegria e bem-estar. Sua presença inspira, consola e traz refrigério.
ela entende que a alegria do Senhor é a sua força. E compartilha essa alegria com todos. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer em Efésios 2:6? Que Jesus está assentado no trono e nós estamos assentadas com Ele. Jesus está assentado no trono à direita de Deus e nós estamos assentadas com Ele. Guarda isso. Você não está no tamborete, você já foi tirada daqui. Deixa eu dizer de novo, você já foi tirada daqui. Quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, nós somos transportadas. Jesus está no trono e nós estamos assentadas com Ele. Agora escuta isso com atenção. No Salmo de número 2, verso 4, a Bíblia diz: do seu trono celeste, o Senhor se põe a rir. E Ele ridiculariza os seus inimigos. Aqui, você só lamenta. Aqui, você só chora. Aqui, você só vê o quanto você não tem sorte. Aqui, você só pensa, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse casado com outro homem, se eu tivesse tido filhos diferentes. Aqui, você só se lamenta. Aqui, não é um ambiente de peso. Deus está no seu trono, rindo dos seus inimigos. E você? E você? E você? Então vamos tirar hoje a cara de Macla. Aquela que é triste. Aquela que é dolorida, aquela que é cansada, aquela que é aflita, aquela que é doente, aquela que é fraca. Vimos o nome de 5 mulheres: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Cada uma delas com uma característica. Todas elas com algo em comum. Disseram não ao tamborete e disseram sim ao trono. Deus não me fez para coitadice. Eu não sou coitada, eu sou rainha. Eu sou Milca, eu sou rainha. Quantas rainhas tem aqui? Escuta isso e eu vou finalizar. Essas mulheres tornaram-se exemplo de mulheres que tiveram uma voz, um valor e uma herança. As filhas de Zelofiete se colocaram no direito de receber. Nós temos direito. Diga, eu tenho direito. Você pode fazer melhor do que isso. Parece que você não comeu nada hoje. Diga, eu tenho direito. Queridas, quem se coloca como protagonista, não perde tempo se colocando como vítima. Quem se coloca como protagonista, eu vou me levantar. Eu vou parar de reagir, eu vou começar a agir. Isso é ser protagonista. Quem se coloca como protagonista, não tem tempo de assumir o lugar de vítima. Quem se coloca no lugar de filha,
não tem tempo a perder, se colocando no lugar de bastarda, de escrava. Filha de Deus não se comporta como escrava. Filha de Deus não se comporta como escrava. Ela sabe a quem pertence. Quem você é? Macla, Noa, Ogla, Milca ou Tirza? Se você chegou aqui hoje com a mentalidade de Macla, as Noas vão se levantar. Noa é agitada. Mulher que quando vê outra, toda morocochô. Mulher, que tristeza é essa que tu tá aí? Que cara feia é essa? Cara feia pra mim é fome, vice. Vamos, mulher, levanta deste banco. O que tá fazendo aí sentada? Que se levantem as Noas hoje. Que se levantem as Oglas hoje. Nem tudo tá como eu quero. Tá assim uma coisa sem flor, sem vida, um deserto. As Oglas dizem: não é onde eu estou que determina aonde eu vou chegar. Deserto é só uma passagem. Deixa eu dizer de novo, porque eu estou profetizando. Deserto é só uma passagem. O trono Canaã te espera. Quantas herdeiras tem aqui hoje? Rosa, eu não sei não, porque meu pai não tem um pau para dar no gato. Não estou falando desse pai. Estou falando desse. Eu estou falando dele, porque ele é o seu pai. Você é filha e não é bastarda. Você é filha e não é escrava. Fique de pé. Meu Deus do céu. Arrumou as caças? Tá tudo bem? Então agora olha para essa mulher que está do seu lado. Diz: ei, Tirza. Olha para ela e diz: o seu sorriso é lindo. Olha para ela e diz: ei, Ogla. O deserto não é o seu lugar. E eu sei que você já entendeu isso. Olha para ela e diz: ei, Milca, sua coroa é linda. Você é uma rainha exuberante. Agora olha para ela e diz: mulher, hoje na tua vida, eu sou Noa. Eu vou te fazer movimentar. Eu vou te agitar. E eu vou te abalar. Diga: só foi. Até hoje. Hoje você chuta o tamborete da coitadice. E assume.
Olha para ela e diz assim: tu vai perder peso. Sabe por que tu vai perder peso? Não, é para falar. Olha para ela e diz: ei, tu vai perder peso. Sabe por que tu vai perder peso? Porque eu sou nua na tua vida. E eu vou passar na tua casa e te puxar pra academia. Agora olha de novo e diz: ei, eu profetizo que hoje mácula morre na tua vida. Você não é fraca, você não é doente, você não é aflita, você não é cansada, você não é dolorida. E você não é triste. Olha de novo e diz: eu profetizo que Tirza se levanta hoje. Você é alegre. Quem chega perto de você tem prazer. Quem chega perto de você encontra refrigério. Quem chega perto de você encontra descanso. Diz: ei, Tirza, ei, Tirza, há mulheres que estão aguardando a tua alegria, e o teu sorriso vai curar, vai curar, vai curar muitas. Que morra as máculas, que se levantem as noas, as oglas, as milcas e as tizas. Que toda atitude de mácula morra em você. Porque Deus não te fez para a tristeza. Feche seus olhos. Levante suas mãos. E dê um sorriso para Deus. Diga: Deus, eu sei que o Senhor não me fez para a tristeza. Diga: eu decido que morra hoje toda atitude de mácula e que atiça, e que atiça, e que atiça se levante. Diga: eu oferto ao Senhor o meu sorriso. Toda amargura está indo embora, toda depressão está indo embora, toda ansiedade está indo embora, toda doença está indo embora, toda tristeza está indo embora. Essas 5 mulheres se levantaram. E elas não ficaram cochichando. Tá vendo que injustiça? Porque a gente não herda também. Isso é um Moisés bonito, né? Olha, esse Moisés eu vi logo que nem gostei dele no início de tudo. Mas foi o que Deus levantou, fazer o quê? Mulher, tu visse como é que pode estar todo mundo herdando a terra e a gente vai ficar sem nada? Tu sabe quantos calos veio na minha sandália enquanto eu andava nesse deserto? Isso é uma injustiça. Não. Elas se levantaram para ir falar com quem fazia parte do problema e da solução. Moisés, meu filho, deu um jeito.
Porque isso é uma injustiça. Meu pai bateu as botas, mas eu não posso viver como morta. Eu estou viva e tenho herança. Moisés disse: o caso é difícil. Nunca ninguém reclamou do que vocês estão reclamando. Espera aí que eu vou orar. Moisés foi: Senhor, as filhas, Deus, de Zelofeade estão lá reclamando. Elas querem uma herança. Mas a lei diz que elas não têm herança nenhuma. Porque o pai morreu e não tem filho homem em casa. Senhor, o que é que o Senhor acha? Deus olhou e disse: Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão. Elas saíram do tamborete e migraram para o trono. Quantas mulheres tem aqui hoje que estão determinadas a viver algo inédito? É sério, gente, que as que levantam a mão não quer? Deixa eu tentar de novo. Quantas mulheres estão aqui hoje determinadas a pegar o banquinho, dizer: Satanás, miserável, você me manteve na tristeza, na doença, na amargura, na murmuração por muito tempo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu estou indo para a academia. E eu tenho força suficiente de largar esse banco na tua cara. Se fosse antes, eu estava. Não tem quem me ajude. Eu até queria dar uma rabisaca na cara do diabo, mas ninguém me ajuda. Mas quando você desenvolve as coisas pequenas, quando chega no dia de coisas maiores, você diz: prepara, Satanás, porque o banco é pesado e ele vai quebrar a tua cara. E sabe de uma coisa? Só foi até hoje. Eu estou profetizando, só foi até hoje. Hoje eu largo esse banco na tua cara. Eu vou soltar ele na tua cara, Satanás. Eu vou soltar ele na tua cara, Satanás. Eu vou soltar ele na tua cara. Porque o tamborete não é o meu lugar. O trono é o meu lugar. Diz: ei, rainha, cadê tua coroa? Cadê tua Bíblia? Trouxe não, Rose, pega o telefone. Rainha tem coroa. A coroa aponta para a autoridade da rainha. Aponta para o seu reinado. Você não vai reinar sem essa coroa. Paulo chamou de capacete, uma proteção. Rainha tem coroa. Rainha tem identidade. Rainha tem identidade. Onde é que eu descubro a minha identidade? Responda-me se for capaz. Na palavra. É quando Deus pega a coroa e diz: filha, olha o que eu fiz para você. E debaixo dessa coroa você reina. Debaixo da minha palavra você governa.
Debaixo da minha palavra você exerce autoridade. Debaixo da minha palavra você larga o tamborete na cara do diabo. Levante sua Bíblia o mais alto que você puder. Balança assim para deixar o diabo nervoso. E diga: eu sou rainha. Diga: eu sou herdeira. Diga: eu sou filha. Diga: eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Agora respira fundo e diz: eu posso. Mais forte, diga: eu posso. Você pode gritar isso ao invés de miar. Diga: eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Olha de novo, a última vez para essa mulher e diz: o seu trono é lindo. Ele é a sua cara. Meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez não seja possível, mas para algumas eu sei que vai ser. Mas sabe qual é o desejo do meu coração? Que no final desse culto, você venha nesse altar e você tire uma foto nesse trono. Você vai colocar essa foto em um lugar que você veja. Não sei se na tela do seu telefone, não sei se impressa e apregada na sua geladeira, no seu espelho. Eu não sei o que você vai fazer, aonde você vai colar essa foto, aonde você vai colocar essa foto. Mas todas as vezes, escuta isso, isso é profético. Todas as vezes que você olhar para essa foto, Deus vai dizer: é nesse lugar que eu quero que você esteja. Nunca mais vítima, a partir de hoje protagonista. Essa foto vai ser um lembrete do dia que Deus derrubou o tamborete e levantou o trono. Feche seus olhos. Pai, eu ministrei a sua palavra. Eu preguei a sua palavra. Tudo começa com uma mudança de mentalidade. E hoje nós nos posicionamos. Hoje nós paramos apenas de reagir ao que acontece. E começamos a provocar o que queremos que aconteça. Não vamos perder tempo lamentando, reclamando da sorte, reclamando da família, reclamando da parentela, reclamando do emprego, reclamando das faltas de oportunidade. Não, não, não. Nós decidimos assumir o trono. Somos herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Decidimos transmitir vida umas para as outras. Existe cura acontecendo agora. Existe cura acontecendo agora. Eu vejo cirurgias marcadas sendo desmarcadas. Porque os exames pré-operatórios vão anunciar que tudo que tinha no seu corpo desapareceu. Eu não sei se essa palavra é para mulheres que estão aqui, ou para mulheres que estão em casa, ou para mulheres que vão assistir posteriormente.
mas eu vejo salas de cirurgia sendo fechadas. Porque o médico dos médicos opera hoje. O médico dos médicos opera hoje. O médico dos médicos está operando agora mesmo. Está operando agora mesmo. Deus passeia nesta noite, neste lugar. E Ele remove o que precisa ser removido, sara o que precisa ser sarado, faz murchar o que precisa ser murchado. Seja livre de toda doença e de toda enfermidade, no poderoso nome de Jesus. Só recebe. Só recebe. Tem coisa grande acontecendo em nosso meio. Tem coisa grande acontecendo em nosso meio. Mulheres que pensavam, será que Deus se importa com isso? Será que Deus olha para a minha condição? Deus está dizendo, filha, eu entro hoje nessa história para fazer o milagre acontecer. Eu sempre quis, mas a sua mentalidade impedia o meu agir. Mas hoje você derrubou o tamborete, sentou no trono e eu, teu Deus, te favoreço. Vamos cantar a segunda canção. Tem um mover de Deus em nosso meio. Eu não sei o que você veio buscar nesse culto, mas eu quero dizer, está na mesa, está na mesa, está disponível. Você que é batizada no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Você que nunca mais orou, seja renovada no poderoso nome de Jesus. Urana sobra mamaya na sou. Urandecana. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Ele passeia. Quem contra nós? Ele passeia. O bom pastor. Portas estão sendo Vai abertas. deixar faltar. Portas estão sendo abertas. Eu só preciso levanta a tua voz. Há milagres acontecendo aqui hoje. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão. Nós cremos na tua palavra. Mas tua Nós cremos nas suas promessas. permanecerá. Agindo Deus, diga. Quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós
mais alto que você poder.